A paz do Senhor Jesus, que maravilha estar contigo mais um dia para juntos compartilharmos da palavra de Deus. Amém, querido? Quero lhe convidar você a estar conosco até o final. Não saia da live, permanece até o final, tá? Quero orar com você, quero orar por você. Nós estaremos orando pelas nações, estaremos orando pelo nosso Brasil. Iremos levantar um clamor aí por pessoas que já pediram oração. E se você tem pedido de oração, aproveita, põe aí nos comentários os seus pedidos de orações, que nós vamos orar sim, tá bom? No final do culto, depois da palavra, nós estaremos aqui orando e clamando aos céus para que Deus ele possa abençoar, amém? E você que vai ouvir apenas a mensagem pelo canal do YouTube, encaminhe essa mensagem aí para outras pessoas, tá bom? Gostaríamos de transmitir também ao vivo a mesma mensagem no canal do YouTube, mas precisamos ter 1000 inscritos e ainda não temos. Você pode e quer nos ajudar, se inscreve lá no nosso canal para que possamos alcançar esse número e ficará 2 transmissões, tanto do YouTube como do Instagram. Algumas pessoas infelizmente não pode presenciar tudo, desde o momento do louvor, a palavra e as muitas orações que nós fazemos, porque só participa pelo canal do YouTube. Se você puder participar também pelo Instagram, será uma grande bênção também para você. Amém? Eu quero ler um texto maravilhoso da palavra de Deus que está escrito aqui na carta 2 Timóteo, capítulo 2. Aqui é um versículo maravilhoso do apóstolo Paulo. E eu quero ler para você que diz assim, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 8 e versículo 9. O apóstolo disse assim: lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dos mortos, descendente de Davi, conforme o meu evangelho, pelo qual sofro e até estou preso como criminoso. Contudo, a palavra de Deus não está presa. Amém? Contudo, a palavra de Deus não está presa. Esta palavra veio forte ao meu coração, porque o apóstolo Paulo, ele fala sobre algumas situações a qual ele enfrentou por conta do evangelho. O apóstolo Paulo, ele sofreu, ele chegou a ser preso por várias e várias vezes. Apesar de estar encarcerado, mas ele sempre tinha isso em mente. A palavra de Deus, ela não está presa. Então, querido, a palavra de Deus, ela é poder. O evangelho de Cristo Jesus, ele é poder. Para os que se perdem, talvez não represente valor. Mas para nós que cremos, a Bíblia diz que este evangelho, ele é o poder de Deus. Então, querido, a palavra de Deus, ela não entra em quarentena. A palavra de Deus, ela não fica em isolamento. É muito poder contido para ficar preso em um lugar. Mas o apóstolo Paulo, quando fala aqui edificando a fé de uma igreja, edificando a fé de um jovem pastor chamado Timóteo, ele disse assim: lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dos mortos, descendente de Davi. Você pode estar passando pela situação que for. Eu sei que nós estamos vivendo dias ruins, os dias não são bons para ninguém. Apesar das muitas dificuldades e lutas que já tínhamos, agora surgiu esse problema de uma pandemia que estourou aí em vários países, pessoas e países em isolamento, crise financeira, desemprego e tantos outros males acontecendo. Mesmo diante de tudo isso, você e eu, nós não podemos esquecer de Jesus Cristo, daquele que ressuscitou dentre os mortos, o descendente de Davi. Então, querido, o apóstolo Paulo falava sobre isso para aquele povo, para aquela igreja. Nós não podemos esquecer do Senhor Jesus. Ainda que os dias sejam maus, ainda que estejamos todos vivendo por muitas e muitas dificuldades, eu tenho conversado com várias pessoas, e pessoas da minha igreja, pessoas que nem crentes são, e tenho percebido o quanto as pessoas têm estado aflitas. Tenho ouvido pessoas falando o quanto estão preocupadas, não vê a hora logo de tudo isso passar. Pessoas estão cansadas de ficarem no isolamento, né, desse período de quarentena, tantas pessoas dentro de casa, saindo
muito rápido para resolver alguma questão e ficam preocupadas com tudo o que está acontecendo e com o cenário e uma perspectiva do futuro. Eu sei que tudo isso causa dor e preocupação e angústia para muitas pessoas. E além das enfermidades físicas, tem surgido, infelizmente, enfermidades, ou seja, doenças mentais. Pessoas têm sofrido de ansiedade, pessoas têm estado deprimidas, algumas angustiadas, entrando já em depressão. Mas, querido, eu trago uma palavra de Deus para o teu coração, para você não esquecer de Jesus Cristo. Quem é Jesus Cristo? Aquele que ressuscitou dentre os mortos. Então não esqueça daquele que é poderoso. O apóstolo Paulo está falando, olha, não esqueçam, porque o Senhor Jesus, Ele morreu por vocês. O Senhor Jesus, Ele ressuscitou dentre os mortos. E nós não estamos falando de um Deus qualquer. Nós não estamos falando de um Deus que simplesmente morreu e está morto e já se passaram mais de 2000 anos. Não, nós estamos falando de um Deus que de fato morreu pelos nossos pecados, mas que a Bíblia fala que ao terceiro dia Ele ressuscitou dentre os mortos. Ele está vivo. A Bíblia diz que Ele assentou-se à direita do Pai e Ele intercede por nós. Então, querido, diante de tudo isso que você está passando, diante de todo um cenário ruim a qual todos nós estamos vivendo, não esqueça de Jesus Cristo, tá? Ele é um Deus presente. A Bíblia fala, o livro de Salmo diz que o Senhor, Ele é socorro bem presente na adversidade ou na angústia. Ele é um Deus presente, Ele é um Deus vivo, e que nesses momentos, tanto eu como você, nós, qualquer pessoa, pode clamar, pode buscar a Ele. Então eu trago para você uma palavra de paz. Eu trago uma palavra para trazer à sua memória, à sua mente, a pessoa de Jesus. Então, querido, nesses dias, você não pode esquecer de Jesus, porque Ele é um Deus que tudo pode. Ele é um Deus que veio por mim, veio por você. Ele é um Deus que veio para trazer para nós salvação, vida eterna. Ele veio liberar para nós perdão de todos os nossos pecados. Ele é aquele que a Bíblia, que Ele mesmo falou sobre Ele. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Então não esqueça dele, tá? Não alimente a sua mente com o medo, não alimente a sua mente com tantas outras questões que têm surgido nesses dias. Mas alimente a sua fé. Não esqueça de Jesus, por isso que o apóstolo Paulo fez questão de frisar isso aqui nesta carta. Lembrem-se de Jesus Cristo, ressuscitado dos mortos, descendente de Davi. E aí ele disse, conforme o meu evangelho, pelo qual sofro e até estou preso como criminoso. O apóstolo Paulo, ele sabia muito bem das consequências que estava surgindo na vida dele, por ele ser agora um anunciador do evangelho. Às vezes nós não entendemos como é que alguém que foi tão bom, alguém que orou por tantas pessoas e foram curadas, alguém que saiu nos mais diversos lugares hostis para pregar a palavra de Deus, para anunciar Jesus, para levar a salvação às pessoas, e mesmo assim ele foi perseguido, mesmo assim ele foi espancado, mesmo assim ele sofreu, e mesmo assim também ele enfrentou cadeias, ele foi preso. E ele faz questão de falar aqui que ele foi tratado como criminoso, mesmo sem ser criminoso. E o que podemos também lembrar do próprio Jesus Cristo. A Bíblia diz, desde lá do livro do Êxodo, que maldito o homem que fosse pendurado no madeiro. E Jesus, ele foi pendurado no madeiro. Aquele que não era maldito se tornou maldito em nosso lugar. A morte de cruz, ela era destinada para os piores criminosos. E Jesus, sem ter cometido um crime, ou melhor, sem ter cometido também nem sequer algum pecado, mas ele foi condenado à morte de cruz. Então ele fez isso por amor à humanidade, por amor a todos nós. E o apóstolo Paulo aqui está também sofrendo no seu corpo os sofrimentos de Cristo. E ele diz, por causa deste evangelho, fui preso e fui tratado como criminoso, mesmo sem ser. Então nós vivemos em um mundo que ele é injusto.
Nós vivemos em um mundo que, infelizmente, coisas ruins até acontecem a pessoas boas, tá? Mas jamais, nem eu nem você, podemos esquecer de Jesus Cristo, que ressuscitou dentre os mortos, porque Jesus vive, Jesus é poderoso, Ele é Deus, Ele é grande e Ele é maravilhoso. O apóstolo Paulo também fala aqui, ele disse, eu estou preso, contudo a palavra de Deus ela não está presa. Nesses dias a qual todos nós estamos enfrentando essas dificuldades, nesses dias a qual uma boa parte da população, não só do Brasil, mas de outros países também, estão vivendo nesse isolamento social, devido à quarentena, pessoas sem saírem de casa. E a sensação para muitos de nós é como se estivéssemos presos. Mas entenda uma coisa, a palavra de Deus, ela jamais fica presa. A palavra de Deus, ela é a palavra que traz libertação aos que estão cativos, aos que estão presos. Hoje, no nosso Brasil, por determinação, por orientação dos órgãos de saúde e por determinação dos governos estaduais e municipais, os templos estão fechados. Não é possível até o presente momento nos reunirmos em templos para evitarmos aglomeração, tá? Mas e eu sei que muitos daqueles que fazem parte da Igreja de Cristo Jesus estão sentindo falta disso. Muitos pastores, amigos meus, eu também, estamos sentindo falta desta aglomeração. Por isso que a palavra igreja quer dizer assembleia, que se refere também à multidão, as pessoas estarem numa reunião solene, juntas, poder abraçarem-se, poder estarem próximos, glorificarem e exaltarem o nome do Senhor juntas. Eu sei que todos nós estamos passando por esses dias a qual não podemos estar juntos. Cada um tem estado na sua casa, algumas pessoas nem por trabalho estão podendo ir, exceto algumas áreas chamadas de essenciais que estão trabalhando, que estão saindo de casa. Eu entendo todo esse cenário e sei que ele não é bom, não é ruim. Eu sei que para muitos a sensação é como se estivessem presos, mas entenda uma coisa, Deus ele não está preso. Deus ele não entra na quarentena. O Senhor ele não está em um isolamento social e a palavra de Deus, conforme o apóstolo Paulo falou, ela nunca está presa. A palavra de Deus, pelo contrário, nesses dias atuais, ela está sendo pregada no mundo inteiro. Em tantos lugares a palavra de Deus está chegando. Aqui, por exemplo, no dia de hoje, eu estou na minha casa. Eu estou com a minha esposa, meus filhos, cumprindo o nosso isolamento social, mas estamos aqui transmitindo a palavra, anunciando o Evangelho de Cristo Jesus, trazendo uma palavra de fé, de esperança e de salvação. E a palavra de Deus, ela não fica retida e presa dentro da minha casa. Usamos os meios de comunicações, usamos as redes sociais e convertemos ela a Jesus, a serviço do reino também. E este evangelho, ele tem chegado em tantos outros lugares. A palavra de Deus, ela não fica presa dentro da minha casa. Ela tem saído. Ela tem ido em Juazeiro da Bahia, ela tem ido em Petrolina, Pernambuco, tem ido na capital, em Recife, Mato Grosso, ela tem ido em tantos outros lugares. E isso é algo maravilhoso, porque a palavra de Deus, ainda que nós estejamos presos ou nos sentindo assim, mas a palavra de Deus, ela jamais fica presa. Então, querido, aproveite, lance a palavra de Deus, que a palavra de Deus você possa divulgá-la, que você possa anunciá-la. Então, se você vai ouvir essa mensagem no canal do YouTube, não deixa ficar lá não, encaminha para um número maior de pessoas que você conhece, para que as pessoas possam ouvir sobre Jesus, para que não venham esquecer dele, porque ele salva, ele cura, ele transforma, ele perdoa, ele muda a história das nossas vidas. Amém? A igreja tem se adaptado a esses dias. O apóstolo Paulo, quando ele esteve preso, algumas cartas que ele escreveu na prisão. Ele estava preso,
mas ele escrevia cartas ali, as revelações do Senhor. Quando nós vemos, por exemplo, o último livro da Bíblia, que trata sobre escatologia, a doutrina das últimas coisas, foi escrita pelo apóstolo João. O apóstolo João ele escreveu o livro de Apocalipse, cumprindo uma pena em uma ilha chamada Ilha de Patmos. Lá ele estava preso e lá ele recebeu as revelações dos tempos futuros. O anjo do Senhor revelou a ele, o Senhor trouxe para ele uma revelação de tudo que iria acontecer, sobre a eternidade e sobre o reino dos céus. O apóstolo João, ele estava preso na ilha de Patmos, mas as revelações e a palavra que Deus revelava a ele não morreu com ele, não ficou presa na ilha de Patmos. A palavra de Deus, ela está sendo divulgada e pregada até hoje pelas mais diversas gerações e continuará. Por isso que Jesus disse, o meu reino, ele será um reino eterno. Nenhuma geração conseguirá matar o cristianismo, o evangelho de Cristo Jesus. Não existe pandemia, não existe isolamento social e não existe quarentena que irá conseguir prender a palavra de Deus. Esta palavra, ela é poderosa. Esta palavra, ela tem o poder de alcançar pessoas. Então, querido, comece a divulgar o evangelho de Cristo Jesus para a tua família. Pastor, mas eu não sou crente, eu não faço parte da sua igreja, mas gosto de participar dessas mensagens. Continue participando e continue convidando outras pessoas da sua cidade, do seu bairro, da sua família, para entrarem também e poderem ouvir a palavra de Deus. Compartilhe o evangelho de Cristo Jesus. Liga para a tua família, manda textos bíblicos. E você que está trabalhando, que pode ir no seu trabalho, fala do amor de Cristo. Anuncia Cristo Jesus para as pessoas que estão presas, para que elas conheçam a palavra de Deus e sintam-se libertas em Cristo Jesus. A pastora falou aqui no início de um texto. O apóstolo Paulo, ele estava também preso. Quando a Bíblia fala sobre o apóstolo Paulo e sobre Silas, por exemplo, estavam na prisão. E a Bíblia diz que lá eles louvavam e engrandeciam o nome do Senhor. E Deus mandou um terremoto que abalou aquelas estruturas. E as cadeias, as portas das cadeias ali foram abertas e eles foram livres. Então, querido, creia no poder do Evangelho, de um Evangelho que transforma, que muda e que salva. Amém? Tudo pode parecer estar preso, tudo pode parecer estar retido, mas a palavra de Deus, não. Ela muda, ela transforma e ela vai além, porque Deus faz isso com ela. Ele quer que a sua palavra seja divulgada e seja anunciada. Amém, querido? Precisamos encontrar meios, precisamos pedir ao Senhor sabedoria, discernimento, para que possamos viver e para que possamos continuar anunciando esse evangelho. Vamos continuar. Eu, como pastor, tenho pedido ao Senhor muita sabedoria para tanto continuar pregando a palavra de Deus, como estamos fazendo desde o início do isolamento social, desde quando começou essa quarentena, todos os dias nós estamos aqui, através do YouTube, através do Instagram, pregando a palavra, orando e intercedendo juntamente com muitas pessoas. Temos também acompanhado muitos irmãos da nossa igreja, ligando semanalmente, se preocupando com cada membro, com cada vida. E a partir dessa semana, nós também iremos fazer chamadas de vídeos com muitas pessoas da nossa igreja, onde queremos ver, apesar de não podermos ir muitas vezes, de estarmos juntos, mas iremos poder ver alguns irmãos, reunir ali a família e poder falar com eles através de uma chamada de vídeo, saber como está, como estão em casa, como os seus corações estão se sentindo diante disso, tá? São meios que nós encontramos para pastorear, poder ajudar uns aos outros, assim como temos feito também com os nossos entes queridos. Amém, querido? Então, meu irmão, você que faz parte da nossa igreja, nós iremos estar entrando em contato com você mais uma vez para poder querer saber como você está. E você que faz parte das nossas lives, você que participa, se você precisar de alguém para poder conversar, precisar de um pastor, de uma pastora que possa ler o que quer lhe dar atenção, conte conosco.
tá bom? Você pode contar comigo. Eu quero que a pastora depois ponha aí o meu telefone, tá? O meu telefone é 87 DDD 87 o 988172800. Ela vai colocar aí e você pode entrar em contato comigo caso você queira, precise de um aconselhamento, precise de uma oração, ou você que estava afastado, quer voltar para Jesus, você quer entregar a sua vida a Jesus, quer entregar para ter a salvação. Então você também, se quiser tirar dúvidas, saber como, pode entrar em contato conosco. Teremos o maior prazer de lhe ajudar. Tá bom, querido? Então não se sinta desamparado. Terei o maior prazer como pastor para lhe dar atenção. Você pode tanto entrar em contato comigo, ou também com a minha esposa, que é a pastora, caso se sinta mais à vontade. As mulheres, para conversar com ela, podem também fazer isso também. Tá bom? Que o Senhor Jesus ele possa te abençoar poderosamente. Que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, esteja em você. Jesus, quando estava próximo a partir, ele disse aos seus discípulos: deixo-vos a minha paz vos dou. Amém? Ele deixou e ele lançou essa paz sobre os seus discípulos. Nada melhor do que estar em paz. E essa paz está disponível para você. Basta você pedir ao Senhor Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. No nome de Cristo Jesus. Amém.